Bem-vindo, Edson Provin. Vamos fixar aqui na tela o tema. Chileno já está entrando. Bem-vindo, Camila. Deixa eu só fixar aqui o nosso comentário. Bem-vindo, chileno. Vamos lá. Vamos esperar o chileno chegar. Olá, Gomes, boa bem-vindo. noite, tudo bem, já? Tudo bom? Antes de Tá mais baixinho teu som. nada, oi? Tá baixinho teu som. Todo mundo tá ouvindo Vo- bem? Vocês estão ouvindo bem? Opa, peraí. E Vamos agora, lá. melhorou? Melhor agora? Sim. Isso, tá um pouquinho Antes de melhor. mais Vamos lá. nada, quero saber se você pegou o seu vinho para me acompanhar. Com certeza. Ah, Um brinde a tchim, todos que estão tchim, aí. cheers. Tchim, tchim. Bom, Edson Provin tá aí, ó. Edu, bem-vindos. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre Edu Gomes, filosofia. o Edu Gomes é meu irmão, mora lá na Austrália. Oh, legal, Camila. Então, pessoal, a Lucia Helena. Bom, bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho sobre filosofia. Como eu sempre começo as lives, chileno, eu sempre começo falando uma frase. E a frase de hoje vem de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Vamos traduzir um pouquinho, trazendo a questão da identidade, trazendo um pouquinho da questão da cristalização da marca e a importância do conhece-te a ti mesmo. Bem-vindo, Chileno Gomes. Chileno Gomes é empresário, lutador de jiu-jitsu, filósofo. Conta aí pra gente, Chileno. Seja bem-vindo. Primeiro eu vou fazer um brinde a todos que entraram aí, não só meu irmão, a Sensei Patilage, Tamires, Gustavo do Taxa Rolha, enólogo, amigo meu, é um dos responsáveis por eu estar me alcoolizando nessa quarentena. Opa! E assim, Vamos lá. é muito legal essa live hoje. Ontem eu fiz uma live com o Camargo, né? Que ele é hoje o maior alfaiate do Brasil, falando sobre sexualidade masculina e tal. E é bem legal, hoje eu fiquei muito feliz desse teu convite, Jana. Para quem não sabe, a Janaína é minha mentora de carreira, né? Eu tinha um problema sério em profissionalizar. Como eu faço, por exemplo, filosofia, eu faço muito por amor, eu tinha meio que um receio de transformar isso numa profissão, né? Como eu tenho a minha empresa de segurança e a Janaína que me ajudou e continua me ajudando, né? A Estamos transformar aí, né? isso numa outra profissão, numa fonte de renda. E eu fiquei muito feliz desse convite porque a gente vai poder trazer na prática, principalmente para a área do empresariado, né? Onde que a filosofia ela Sim, realmente se faz presente, né? exato. Porque a gente tem hoje, como a gente aprende na escola, e os professores eles são muito abstratos, né? A filosofia ela trata de temas abstratos. A gente fica assim, sempre achando que é uma coisa muito que meio que viagem, né? Meio para bater papo numa roda De tomando amigos. vinho, de amigos, num bar, ou quem gosta fumando maconha. Porque filosofia é chata, né? Então fica uma coisa muito abstrata. E eu fiquei muito feliz desse convite, porque a gente pode mostrar como a filosofia ela pode ser aplicada na nossa vida, e não só na vida, como na vida empresarial, né? Como que a Exato. filosofia pode fazer diferença na nossa carreira. Então a ideia hoje nossa é essa aqui. É trazer esse bate-papo. Eu gosto muito da questão da filosofia porque ela traz os questionamentos que a gente nunca para pensar. E dentro da gestão da marca pessoal, né, chileno, dentro do processo de desenvolvimento tanto de vida quanto de carreira, a gente fala como um pilar fundamental o autoconhecimento. E dentro do nosso autoconhecimento está a nossa identidade. E ao longo do tempo a gente vai cristalizando um pouco essa identidade. Eu quero que você traga a importância dessa frase do conhece-te a ti mesmo e a gente vai discorrer, né, trazer essa filosofia para a prática, para o nosso dia a dia. Vamos começar? Bora lá. Bom, Vamos. a base da filosofia ocidental, e quando eu falo filosofia ocidental, é a filosofia oficial, né, que nasce com os gregos, em mais ou menos 700 a.C., na cidade de Mileto, com um filósofo chamado Tales.
A filosofia ela tem por objetivo transformar, explicar as questões da vida, da onde viemos, da onde veio o mundo, de forma racional, a parte da mitologia. Porque até então existia mitologia, né? Então os deuses criaram, no caso dos gregos, os deuses não criaram o planeta, o céu. Os deuses eram o planeta, eram o céu. Então Gaia era a Terra, o céu era Urano, depois a gente tem outro, aí vieram os titãs, Cronos era o deus do tempo, depois vieram os deuses do Olimpo, Zeus, Poseidon, enfim. Então os deuses eles eram elementares, deuses dos elementos da natureza, os deuses primordiais. Então a filosofia ela nasce como uma tentativa de explicar a vida sem a mitologia, sem a fé. Né? E aí os filósofos começam a criar saídas racionais para explicar. Quando chega Sócrates, mais ou menos por 500 a.C., 200 anos depois de Tales, ele é o primeiro a trazer a filosofia para o dia a dia. Então a filosofia antes de Sócrates, ela se preocupava com da onde veio o universo, a vida, o planeta. E Sócrates ele traz a filosofia para o dia a dia, para a nossa vida cotidiana, para a ética, para as nossas ações. Então a filosofia clássica ela é dividida em pré-socráticos e pós-socráticos. E por que isso é interessante para a gente? Porque a base da filosofia socrática, a base da filosofia ocidental é conhece-te a ti mesmo. Por que conhece a ti mesmo? Porque os gregos eles tinham um conceito de que tudo no universo tinha um telos. Telos é uma finalidade. Então, nós nascíamos com um lugar no cosmos. Né? E como que você descobria qual era o seu lugar no cosmos? Para você ser feliz, para você ter uma vida realizada, uma vida plena, você só conseguiria se você achasse o seu telos, se você achasse o seu lugar no cosmos. Né? É diferente da nossa ideia de destino. Por quê? Porque o destino ele vai acontecer com você de qualquer jeito. Não é a ideia de lugar no cosmos, a ideia de telos dos gregos. Você tinha o seu lugar no cosmos, mas você podia simplesmente não achar. Não quero viver como o cosmos quer viver. Beleza. Só que você nunca ia ser feliz. Você ia ter uma vida desencaixada. Né? E é a mesma coisa que você, se você é um martelo e é usado para pintar a parede. Né? Você consegue pintar a parede com o Marcelo? Consegue, mas vai ficar desencaixada, vai ficar uma porcaria. Então, assim, você não vai ser um martelo feliz pintando parede. Você pode ser usado na parede? Pode, mas vai sair uma merda. Né? Então você só vai ser um martelo feliz se você estiver pregando, se você estiver batendo. Então a ideia do telos gregos é essa. Você só vai conseguir ter uma vida encaixada, uma vida perfeita, se você achar o seu telos, se você achar o seu lugar no cosmos. E isso acontece também, só um pouquinho, isso acontece nas empresas, nos lugares. Às vezes a gente não está se encaixando ali e a gente quer tentar entender por que a gente não se encaixa. E muitas vezes dentro do meio empresarial, ou na sua carreira, ou na sua vida, você não se encaixa em alguns momentos e aí você fica na busca do propósito, né? Exatamente. Hoje a gente vive uma época que a filosofia chama de pós-modernidade. Então nós tivemos a Idade Clássica, né? Depois tivemos a Idade Média, que é desde mais ou menos de 375 até 1475 depois de Cristo, com a invasão de Constantinopla pelos turcos. Depois a gente tem a modernidade. A gente entra na modernidade oficialmente com René Descartes. E hoje nós vemos a pós-modernidade. Então cada etapa histórica ela vai ter uma predominância de algum aspecto. O aspecto predominante da pós-modernidade, que é o tempo que a gente vive hoje, é a necessidade de tudo para ontem. Tudo para ontem. Eu vejo, engraçado, porque por mais que você tente, as próprias crianças... Eu não frisei... Alô, Jana? Olá, tinha travado. Então, assim, eu tenho amigos meus, por exemplo, tenho amigos meus que o filho estuda integral, aí depois o filho sai, ele faz jiu-jitsu um dia, depois ele faz boxe, no outro dia ele faz piano, aí no outro dia ele faz inglês. E aí eu lembro que uma vez eu falei para ele assim, tá, e quando que eles são crianças? E aí hoje eu tenho meus filhos, né, e eu achava um absurdo, e hoje, assim, os meus filhos mesmo ficam querendo encaixar coisas. Então eu pego eles na escola, aí de segunda e quarta tem natação, aí no outro dia tem, de terça e quinta tem natação, aí de segunda tem futebol, aí no outro dia tem... Então, assim, a gente tem essa necessidade de tudo para ontem. E qual que é o problema disso? Que a gente acaba se colocando em lugares que não são os nossos. Que não nos cabem.
Então eu Exato. vejo, às vezes, eu falo aos meus alunos, se você escolher uma faculdade e no meio da faculdade você achar que não é tua praia, larga. Ah, professor, mas o meu pai já pagou 2 anos. Dane-se, sabe por quê? Porque senão você não vai ser feliz. Se você não for feliz, você vai trabalhar de qualquer jeito. Se você trabalhar de qualquer jeito, você vai ser só mais um. Né? Isso. E aí entra no grande tema, né, que eu levo para a minha vida, né, eu levo para a minha vida e, na verdade, todas as minhas palestras, os meus cursos giram em torno disso, que é a excelência. Né? Aristóteles, filósofo, discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates, viveu mais ou menos 350 antes de Cristo, ele dizia que nós somos o que fazemos repetidamente. Né? Então, a Exato. excelência, ela é uma palavra que vem da nossa palavra excelência, ela vem do latim, que é do excelsus, né? E significava literalmente colocar em destaque. Então, quem é excelente se destaca. Se Por que destaca. se destaca? Porque quando você faz uma coisa que você gosta, um exemplo, ontem mesmo, o Camargo, que a gente vê, hoje o Camargo é o melhor alfaiate do Brasil. Tem gente que vem de fora do país para fazer terno com ele. E ele nasceu no Grajaú. Para quem não conhece o Grajaú, é uma favela aqui de São Paulo. Favela, favela mesmo, não é um E hoje bairro ele tem um pobre, é trabalho favela. encaixado, né? Ele tem um Então, trabalho hoje, diferenciado, com muita excelência. totalmente. E ele começou com 11, 12 anos, o pai dele era alfaiate, ele começou, e o pai dele faleceu, ele era cedo, e ele queria fazer o que o pai fazia, e ele começou indo ajudar a costureira. E todo mundo falava, ih, esse moleque vai ser viado. Ih, esse moleque, sabe, esses preconceitos que... E Os rótulos. também se fosse, mas assim, ele desde cedo ele descobriu qual que é a dele. Então, como você descobre qual que é o seu lugar no cosmos? Conhece a ti mesmo. Você só vai conseguir ser excelente se você se conhecer. Como que você acha o seu lugar no cosmos? Você procurando as suas habilidades. E você tem que olhar para isso, você tem que olhar para dentro. Não Exato. adianta Tem que se você querer mapear. fazer uma coisa. Exatamente. Não adianta você, eu vi aquele cara lá, a empresa dele dá dinheiro, eu vou fazer igual. Não adianta. Se você não tiver amor no que você faz, você não vai conseguir alcançar nenhum tipo de mérito. Perfeito. Chileno, tem muita gente entrando aqui, legal, porque hoje a gente está discutindo um tema, trazendo a filosofia para a prática. Quem conhece o chileno, ele tem alguns canais, depois a gente vai falar sobre isso, mas voltando a essa Uhum. questão do autoconhecimento, do conhece a ti mesmo, voltar para dentro, né? Olhar para si, também vem um pouco da questão, o Rico Machado falando sobre propósito. É, Esse encaixe que a gente tem buscado, que muita gente tem buscado, eu preciso ser feliz, eu só vou ser feliz quando eu conquistar isso. A grande maioria das pessoas não tem aproveitado essa jornada. E o processo da jornada, quando a gente dá sentido e significado, faz com que a gente comece a entender o que nos traz sentido e significado para nós. Não tentar nos moldar a uma sociedade, aos padrões, enfim. E essa máxima de Sócrates, ela é muito importante quando a gente desenha um processo de marca pessoal. Então eu quero trazer também um pouquinho daquilo que você fala sobre a construção da identidade. Pode ser? claro, claro. Quanto ela Então, é importante? então, na verdade, é o mesmo tema, né? É o mesmo tema, porque você só consegue construir uma identidade se você for autêntico. Né? Isso. Ninguém consegue ser o que não é 24 horas. E se consegue, nós temos uma psicopatologia. Né? Quem fala sobre isso é um psicanalista discípulo de Freud chamado Carl Jung. Jung ele estabelece um construto chamado arquétipos. Né? Então, arquétipos, a gente tem os arquétipos junguianos, psicanalíticos, e a gente tem os arquétipos do empreendedorismo. Inclusive, a gente até está planejando fazer uma live só sobre isso. Só sobre isso. Dentro dos arquétipos psicanalíticos, existe um que é o persona. O que é a persona? É a construção que você faz de você para cada situação. Então, é óbvio que numa reunião de negócios você tem um jeito de agir. Num churrasco, entre amigos, você tem outro jeito de agir. No futebol, você tem outro jeito de agir. Então, assim, isso não é falsidade. Isso são as personas. As Jung pessoas. diz como se fossem máscaras que a gente usa para se encaixar em cada situação. Qual que é o problema? Então, aí a gente entra dois conceitos. No conceito psicanalítico do termo, né? Quando Uhum. você cristaliza uma persona, você tem uma psicopatologia. Né? Por exemplo,
quem está no mundo corporativo vai entender muito bem isso. O cara que é diretor e ele veste o personagem de diretor. E ele acredita que ele é diretor. Então, 24 horas ele é diretor. Você Ele chama o age. cara para um churrasco de fim de semana e o cara chega do jeito que se esperaria que um diretor chegasse num churrasco. Então, ele chega com uma bermudinha, um sapatênis, um sapato de mocassim, uma camisa da Lacoste, uma Montblanc enfiada no bolso, e ele fala, No pois bolso. bem, pois não sei o que, eu trouxe uma picanha maturada. E aí ele vai falar com a mulher, ele fala do mesmo jeito, ou seja, ele cristalizou a persona. Ele não conseguiu, ele não consegue fazer essa transição. Você vê isso também, por exemplo, eu trabalho na área de segurança, você vê muito isso em policial. O Uhum. policial, ele encarna o policial, ele é o tempo inteiro policial, ele manda os filhos, ou ele é um militar. Então, assim, isso é uma psicopatologia. Isso não é bom. Por quê? Porque a pessoa não consegue não achar. Uma coisa é você saber como agir em cada situação, você poder utilizar as personas. Outra coisa é você cristalizar a persona, você ficar engessado nisso. Um outro exemplo. Psicanaliticamente falando, diga, Uhum. pode falar. Um outro Pode exemplo da falar. cristalização da persona, né? Tá muito na questão assim, eu sou fulano da empresa X, eu sou fulano da empresa Y. Ou seja, quando você sai, como é que você constrói seus relacionamentos? Então, uma das questões dessa psicopatia da cristalização da marca É. está como você constrói seus relacionamentos e o teu posicionamento diante disso. Ou seja, eu sou diretor da empresa X, mas quem eu sou de fato? Então, qual é a Então, minha essência, a minha natureza? a gente tem um outro problema aí, né? Tudo isso é diferente da persona como identidade de marca. Né? A gente já Uhum. vai falar isso. A cristalização da persona como identidade de marca, ela é boa. Ela é Sim. boa. É diferente, a gente já vai chegar nisso. Qual é o problema? Isso que você falou é muito interessante, porque aí, na verdade, existe. Quem está no mundo corporativo vai entender o que eu estou falando. Existe uma manipulação ideológica de controle do funcionário. Tá? Uhum. Então, é muito legal você falar, pô, eu vesti a camisa da empresa e tal, mas, assim, em grande parte, você é apenas um número na empresa, né? Então, a gente vê pessoas que não conseguem separar, e não que seja problema, tá? Porque, assim, é a regra do jogo. Eu vou vir aqui, eu vou trabalhar, vou vender meu serviço para você, você vai me pagar, e ok. Só que é importante que o funcionário tenha ciência disso. Porque senão você ouve alguns funcionários falando assim, olha, veja bem, nós estamos construindo um prédio, nós somos a segunda, terceira maior empresa do mundo, nós estamos construindo um prédio na Paulista. Eu falo, nós quem, amigo? Você mal tem vaga para sua mobilete no estacionamento, entendeu? Não, veja Exato. bem, nós estamos... E assim, aí de repente dá uma crise, o cara é mandado embora com outros 2, 3 mil funcionários e o cara fica desesperado. Por quê? Porque ele construiu um discurso dele mesmo no qual ele se identificava como pessoa apenas dentro da empresa, pelo cargo que ele tinha. Quando ele não tem mais isso, ele fica perdido. Entendeu? Eu já vi muitas pessoas que trabalham no mundo corporativo, são executivos, e de repente a empresa tem outro posicionamento, mandam embora, ou tem um problema como a gente está tendo agora. Está tendo agora um colapso na economia, muita gente perdendo emprego, gente que estava 15, 20 anos no Isso. emprego, as empresas não conseguindo segurar, e a pessoa fica deprimida porque ela criou uma identidade de persona baseado no que ela é dentro da empresa, não no que ela é de fato. Né? Uhum. Então, isso vai gerar um problema muito grande. Então, qual que é a diferença? A diferença é que você pode criar uma persona, criar a cristalização da sua marca, mas ela não pode depender de fatores externos, tem que depender do que você é de verdade. Então, Que diferente traz de a um essência. diretor exato, diferente de um diretor que cristaliza a persona de diretor o tempo inteiro, você pode ter o seu meio modo de ser e ser flexível nas situações. Né? Então, por exemplo, quem me conhece sabe que eu sou tímido, que eu quase não falo. Né? Não, imagina. já deu para perceber. É, Já. já sabe que eu sou professor. Meu telos. Eu achei meu lugar no cosmos. Então, por isso que quando você foi uma das grandes, você e o Fadel, que nos assiste aí, Davi Fadel, um grande Tá beijo. aí. Tem vários palestrantes aí, o próprio Nelson. Rico, o Nelson, o Sinésio com S, enfim. Quando eu descobri a carreira de palestrante, eu fiquei encantado. Por quê? Porque eu falo uma hora direto sem parar, ninguém me interrompe. Olha que coisa maravilhosa. Entendeu? Então você E falar, chileno, então. Oi? Não vou te interromper. Então o que eu falo é exatamente a construção do meu telos.
conhece a ti mesmo. Então não adianta você pegar uma pessoa que não gosta de falar, uma pessoa que não gosta de falar em público e falar para ela assim, você vai ter que ser palestrante. Ou ele olhar e Tentar falar assim, não, encaixar. não dá, é diferente. É como você chegar para mim e falar assim, olha, você vai ficar 8 horas sentado na frente do computador programando aqui. Eu fico louco. Não faz parte da minha essência. Entendeu? E já tem gente que fica, uma pessoa fica altamente motivada, 10 horas assim, ó. E aí você fala com ele, aham. Uhum. Aham. E ele está altamente motivado, porque ele se motiva para dentro. O introvertido, ele se motiva para Introvertido. dentro. O extrovertido se motiva para fora. Se você pega um extrovertido e coloca ele na frente de um computador, né, ele fica maluco. Qualquer um que passa, ele fala, e o serviço dele não vai render. Ele fala, e aí, meu, você viu o jogo Isso. ontem? E aí, meu, não sei o quê. Porque ele precisa de alguém para se motivar. O extrovertido, ele se motiva para fora. Então, qual é a importância? Agora eu vou voltar. Qual é a importância do gestor? Né? Qual a importância da filosofia, da psicologia no gestor? O gestor precisa não só conhecer a ti mesmo, mas conhecer a sua empresa. Então, o dono de negócio, o gestor, o líder de equipe, a equipe, o negócio, ela tem que ser uma extensão de você mesmo, certo? Isso. Então, quando você fala conhece a ti mesmo, você está falando da pessoa. Quando você fala da equipe, e eu sou um líder de equipe, eu tenho que conhecer a minha equipe, como eu conheço a mim mesmo. Por quê? Porque o bom líder, o bom gestor, não é aquele que mostra que ele é o foda para os seus subordinados. É o Colaboradores. contrário. É aquele que consegue aproveitar a potência de todos os seus colaboradores de maneira que eles se destaquem e ele coordene. Porque quando você chega num cargo de liderança, de gestão, como é o meu caso a vida inteira, eu nunca fui funcionário, a vida inteira eu tive negócio por conta, sempre fui empreendedor. Eu percebi que o que você menos faz, por exemplo, no meu caso, eu tenho empresa de segurança, casa noturna, o que eu menos faço é segurança. Menos faço. Eu mesmo não faço há muitos anos. Entendeu? O meu trabalho qual é? É saber conduzir meus funcionários, dar treinamento, dar experiência, a minha experiência que eu tenho, olha, nesse sentido aqui, eu faria assim, olha, experimento assado. Mas são eles que têm que se destacar, eles têm que se desenvolver. Porque eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Um Perfeito. líder de equipe de venda, ele não consegue vender para todo o tempo. Ele tem que estar ali para dar suporte para a equipe dele. Então, para ele poder desenvolver a equipe dele, entra de novo, conhece a ti mesmo. Só que nesse caso, a equipe, a empresa é a extensão dele mesmo. Né? Só que é mais complicado, porque quando você fala conhece a ti mesmo, basta você refletir para dentro de você. Quando você fala conhece a sua equipe, conhece a sua empresa, requer esforço do gestor de conhecer os seus Exatamente. funcionários. Entendeu? Porque, assim, tem algumas... a gente falou de Jung, né, que estabeleceu os Uhum. arquétipos. Jung, ele estabelece 16 tipos de personalidade diferentes. Na verdade, ele estabelece 8, 6, mas depois Tem 8, a depois questão. as discípulas dele aumentam a teoria dele. Isso. Então, são 16 tipos de personalidade diferentes. Então, o que acontece? Todos os seres humanos na Terra se encaixam em algumas dessas 16 tipos de personalidades. São 4 letrinhas. Quem já fez algum teste de admissão, tá, chama exame de tipologia, teste de tipologia, para ver qual é o seu tipo psicológico. Não tem, não tem melhor ou pior. Tem tipos psicológicos que se encaixam melhor em um serviço e tipos psicológicos que se encaixam em outro. Então, por exemplo, quando eu senti que os meus funcionários não estavam cumprindo as minhas ordens do jeito que eu queria, sendo que eu falo, pô, eu sou experiente, eu sou referência no mercado, eu sei o que eu estou falando, mas por que eu não consigo fazer com que os meus funcionários ajam do jeito que eu quero? E aí o que eu fiz? Fui estudar, né? E aí fui estudar e eu descobri um tipo de tipologia. E aí o que eu fiz? Eu comecei a aplicar o teste de tipologia aos funcionários. E eu percebi que a mesma ordem que você não pode tratar todo mundo igual. A gente ouve, Não. sempre a gente ouvia essas pessoas falar assim, você tem que tratar todo mundo igual, né? E não é isso, está errado, porque cada pessoa é diferente. Então você pode dar a mesma ordem de várias maneiras diferentes, de acordo com a pessoa que você está falando. Então, por exemplo, eu percebi que infelizmente ela não trabalha mais comigo, ela se mudou, mas eu tinha uma líder de equipe, uma mulher chamada Cristiane. Ela, pelo tipo psicológico dela, ela é daquela que ela segue tudo na risca, assim. Então o que eu fazia? Eu dava um checklist para ela. Eu falava, Cris, eu quero que essa equipe faça isso, 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 isso. Eu não precisava falar 2 vezes. 1, 2 dias, chegava no meu WhatsApp, eu falo, eu quero para a semana que vem. Em 2 dias,
Tava tudo, ó, patrão, fizemos isso, ó, tá aqui, tá a foto, tá não sei o que e tal. Então ela funciona assim. Tinha um outro líder que se eu falasse para ele assim, eu quero assim, assim, assado, pelo tipo psicológico dele, ele se sentia preso. Então eu falava para ele assim, olha, eu quero esse resultado aqui. Eu gostaria que você fizesse da minha maneira, porque eu já estou experimentado. Agora, você chegando no resultado que eu quero, faz do seu jeito. Se você achar um jeito melhor. Então eu dava para ele, embora eu exigisse o mesmo resultado, eu dava para ele uma margem maior de atuação. Ele ficava mais confortável, rendia melhor. Outros dois funcionários iam mandar embora, porque eram os dois que menos rendiam. E aí no time psicológico, eu percebi que um era introvertido e estava tendo função de extrovertido, e o outro era extrovertido e estava tendo função de introvertido. Então eles não conseguiam render. O que, que eu fiz? Eu falei, antes de mandar os caras embora, vamos fazer um experimento? Eu falei, ok, hoje são os meus 2 melhores funcionários. Eles fizeram assim, ó, por quê? Estavam desencaixados, estavam fora do seu telos, fora do seu lugar. E aí é importante que o gestor conheça os funcionários. Mas para isso vai ter dedicação, vai ter bunda na cadeira, vai ter noite perdida de sono, além do horário do expediente, vai ter sentar com o funcionário e conversar. Se não tiver isso, você não tem como conhecer. Exatamente. Helena, você falou, para tomar seu vinho, você falou algo bem importante. Hoje, a maioria das empresas, elas têm essa dificuldade de entender como elas podem trabalhar melhor a gestão de pessoas. Tanto que está se falando tanto do processo de humanização. O processo de humanização começa exatamente por conhece ti mesmo, conhece a tua equipe, e aí você consegue fazer com que ela engaje naquilo que você acredita. Ou seja, o líder, ele é aquele que leva as pessoas para uma visão. Construir essa visão começa novamente no conhece-te a ti mesmo. Conhece para onde você quer ir, conhece qual é o caminho, qual é a jornada. E quando a gente volta para o colaborador, ele precisa ser estimulado dentro das competências, habilidades que ele tem, sejam competências técnicas ou competências comportamentais ou essenciais, mas elas precisam ser estimuladas. Mas reconhecer o perfil de cada colaborador, de como nós funcionamos, isso tem vários testes de perfil comportamental, DISC, enfim, eu utilizo de alguns testes para entender um pouco o DNA da marca, com o sentido de construir algo que seja factível com a sua própria autenticidade, com a sua natureza. Quando você traz os arquétipos de Jung, eu quero que você volte a falar ali, você disse que tem 2 tipos de arquétipos, de Jung, e qual era o outro que você ia falar? E o do empreendedorismo, que é de um cara chamado David McLean. Então, as pessoas às vezes confundem um pouco porque eles têm significado, embora eles sejam correlatos, eles têm um significado diferente. Perfeito. Eles querem dizer coisas diferentes. Os arquétipos de McLean dizem respeito às imagens que o empreendedor tem de onde pode chegar. Né? Então, enquanto os arquétipos de Jung, eles tratam de padrões que nós recebemos da sociedade e da família, né? Então você tem as personas. Quando o diretor ele veste a persona de diretor, porque eu não vou me estender muito no tema, senão vai demorar muito, mas assim... Deixamos para uma próxima live também. Não é ele que cria essa persona. Ele tem uma ideia de diretor já. Como que ele enxerga aquilo, como ele aprendeu que um diretor tem que ser. Por isso que ele veste essa carapuça, essa máscara, essa persona, ele cristaliza 24 horas. Porque ele aprendeu que o diretor tem que ser assim. Ele tem essa ideia de diretor. Então nós vamos ter, nas construções junguianas, arquétipos junguianos, vários arquétipos. O arquétipo de mãe, o arquétipo do herói, o arquétipo da persona. Então, do cara comum, do explorador. Vários arquétipos, muitos arquétipos. O que acontece? Não é para você conhecer a você mesmo, existem coisas que a gente não conhece, que a gente ignora, gente. Né? Uhum. E aí eu percebi uma coisa. Antes de eu entrar de eu começar a fazer uso da tipologia de Jung na minha empresa, o que eu fiz? Tem um método psicológico chamado Janela de Johari. Exato. A Janela de Johari foi desenvolvida por 2 psicólogos americanos. São 4 quadros, né, como se fosse uma janela, um retângulo dividido em 4. Tem os pontos. Ele fala sobre... são 4 pontos. Ele fala sobre o que a gente sabe sobre nós e o que os outros sabem sobre nós. Então, e existe o ponto cego também, né? Exatamente. Então, o que acontece? O Janela de Johari diz o seguinte, que o primeiro quadro é
o que você sabe sobre você e ninguém mais sabe sobre você. O que é privado. Certo? Tem uma diferença de secreto e privado. A gente já fala sobre isso. O segundo quadro é o que as outras pessoas sabem de você e você não sabe de você. Tem coisas que a gente não vê, por uma série de motivos. Até porque o inconsciente, ele é 95% da nossa psique, ele freia algumas coisas, algumas consciências sobre nós mesmos, e isso influi na maneira que a gente se comporta. O terceiro quadro é o que você sabe sobre você e todo mundo sabe você, que é o quadro público, né? É a janela pública onde coisas que eu sei sobre mim, todo mundo sabe sobre mim. E o último quadro é coisas que eu não sei sobre mim e ninguém sabe sobre mim, coisas ainda que não foram descobertas, nem por mim, nem por ninguém. Qual que é o quadro que interessa pra gente aí? Para um gestor, o quadro que mais interessa é o que as pessoas sabem sobre mim e eu não sei sobre mim. Ou seja, como as pessoas te veem. Porque às vezes você tem uma ideia de você, tá? E aí tem uma outra linha da psicologia, vai dizer que existem duas colunas, né? O que eu penso sobre mim, são três colunas. O que eu penso sobre mim, o que os outros pensam sobre mim e o que eu penso que os outros pensam sobre mim. Né? Então, se nós temos um alinhamento entre as três, elas estão relativamente, nós conseguimos render bem. Se a gente tem um descompasso muito grande, a gente tem uma psicopatologia. Então, o que acontece? O que eu fiz? Eu peguei para os meus funcionários, eu tenho 100 funcionários hoje, mais ou menos, eu disse assim, fale sobre mim 3 qualidades que você admira e 3 defeitos que você não gosta. Eu tenho os meus funcionários. E aí, obrigado, eu sei que você me acha perfeito, mas eu sou casado, fico constrangido. Tem que brincar um pouquinho. Mas é perfeito. Só cortando um pouquinho, essa questão da janela de Ohari, existe muito a questão da imagem que eu tenho de mim é a imagem percebida. Eu uso, eu uso também a janela de Ohari, mas uso também um teste de avaliação 360 que traz essa percepção, que é onde você pode alinhar esses gaps, né, entre a sua identidade, entre a sua imagem e a sua reputação, que é um fator importante. E o empreendedor, é aquilo que você falou, muitas vezes ele tem uma superestimação da personalidade dele, um ego, ou uma baixa estima, muitas vezes. Então, esse equilíbrio. Então, entender um pouquinho esse perfil empreendedor, que a grande maioria dos empreendedores, ele tem uma superestimação, que ele tem as ideias que ele consegue fazer, mas muitas vezes ele não consegue gerenciar. Fala um pouquinho, continua, né, falando sobre isso, que eu acho que é bem interessante para quem está ouvindo a gente. E às vezes ele até é mesmo. Ele até é tudo isso. Né? Às vezes ele até é. Só que ele ainda não está no nível de reconhecimento que ele deseja. E aí ele gera frustração. Então, assim, de repente, ele se dá nota 9. Então, o que eu acho sobre mim? Eu sou nota 9. Certo? O que os outros acham sobre mim? Os outros acham que eu sou 7. Ou seja, eu já tenho um relacionamento, mas não é o 9 que eu queria. O que eu acho que os outros acham sobre mim? Putz, eu acho que as pessoas não me reconhecem. As pessoas acham que eu sou 5. Acham que eu sou 4. Ou então, as pessoas acham que eu sou 10, e na verdade as pessoas acham que ele é 6. Quando você tem esse desequilíbrio, esse descompasso muito grande, você gera atrito nas relações. O que acontece? Eu fiz esse teste nos meus funcionários, eu pedi para eles escreverem 3 qualidades e 3 defeitos sobre mim. E foi muito difícil, porque embora os meus funcionários eu tenha uma boa relação com eles, dá medo você falar mal do patrão. Dá medo, porque o cara nunca sabe. Então a tendência começou a vir só elogio. Só elogio, né? E eu falei, os elogios não me interessam, porque os elogios, na verdade, a gente tende a saber nossas qualidades, né? O que a gente tende a ignorar são os nossos defeitos. E aí o que eu fiz? Eu peguei 3 ou 4 funcionários meus que eram da minha confiança e falei, olha, eu preciso que vocês, nos grupos, hoje a gente usa muita coisa de WhatsApp, eu falei assim, eu preciso que vocês, nos grupos, mandem para mim os defeitos que você acha em mim. E podem falar, e aí eu quero que vocês comecem a chamar eles no particular, os outros funcionários particulares, e dizer que eles podem falar o que quiserem, que não vai ter nenhum tipo de repressão. Nenhum tipo de repressão. E aí eles começaram, e a hora que os funcionários todos perceberam que eu não ia reagir de maneira... eles começaram a me dar feedback.
E assim, é muito ruim para a gente ouvir o feedback negativo. A Momento, né? parte é muito ruim ouvir o que as pessoas não gostam de você, porque geralmente são coisas que você sabe, mas você ignora, você não quer ver. A gente dá desculpa para as coisas que a gente. Mesmo que você tenha um motivo, o inconsciente ele acha motivos, né? Mas a verdade é que as pessoas não gostam disso de você. E o que eu fiz? É um trabalho muito duro, assim, você ouvir sempre, e assim, geralmente são as mesmas coisas, tá? O que incomoda as pessoas, dificilmente elas variam. Geralmente são, principalmente no mercado de trabalho, porque a Perfeito. gente tem um modus operandi de agir. E assim, foi muito duro para mim ouvir algumas coisas, que eu sempre tinha uma justificativa, mas o que, que eu fiz? Eu estava realmente disposto a usar esse feedback para me melhorar como gestor, como pessoa, como amigo, como patrão. E, e eu peguei e comecei a fazer um trabalho. Não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, porque são coisas que geralmente estão intrínsecas à sua personalidade. E, e aí você começa a ouvir coisas tipo assim, nossa, como você mudou. Nossa, você está diferente, né? Nossa, você está mais calmo, nossa. E aí você percebe que está fazendo diferença. E aí, quando as Exato. pessoas começam a perceber que você está diferente, elas começam a ser menos reativas. Porque, por exemplo, eu sou muito metódico no meu serviço. Então, quando as pessoas não cumpriam o que devia ser cumprido, eu explodia. Mas acontece que cada situação ela é peculiar, ela é diferente uma da outra. Então, às vezes, tinham motivos. Então, as pessoas diziam no meu feedback que mesmo quando eu percebia que eu tinha errado, que eu tinha exagerado, eu sabia pedir desculpa. Isso foi uma das coisas que me elogiaram. Eu sempre soube pedir desculpa na frente dos outros. Mas era frustrante para elas quando elas tinham que me contar alguma coisa que não saiu do jeito como planejado, e Sim, eu já tinha medo. explodia antes, eu não deixava, mesmo que depois eu pedisse desculpa, na hora era frustrante. Então o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar esse. E não é fácil, porque isso eu tenho. Meu pai era assim, meu avô era assim. Então é uma coisa que a gente constrói na personalidade. Então, o que acontece? Quando eu começava a explodir, as pessoas já não ouviam o que eu falava. Por quê? Porque elas criam uma reação, elas Barreira. ficam reativas, elas criam uma barreira. Putz, começou, bloqueia. Por isso que dificilmente a gente ouve quando é o marido ou quando é a mulher que está falando, né? A mulher começa a reclamar, parece que o cérebro, o marido começa a falar, aí às vezes vem alguém de fora, fala, e aí você fala, pô, mas eu te falo isso a vida inteira, né? Ou então a mulher fala, pô, mas você precisou pagar, minha mulher fala às vezes, pô, você precisou pagar alguém para falar a coisa que eu te falo de graça a vida inteira. Mas por quê? Porque a gente cria barreiras, E barreira. né? É o que a psicanálise chama de defesas. Então, quando eu comecei a mudar o meu comportamento, eu comecei a romper as barreiras que os meus funcionários tinham comigo. E aí, quando eu apliquei a técnica de tipologia junguiana, então, quando eles viram que eu estava mais tranquilo, que eu parava para ouvir antes, eu não explodia mais, eles já diminuíam a barreira. E quando eu transmitia a informação da maneira que era propícia para a personalidade dele, eles captavam melhor. Então, o Ou seja, rendimento a da minha performance equipe, aumentava. muito, muito, mas absurdamente. A performance da equipe fez assim, ó, de maneira natural. E o que acontece? Quando eles começaram a indagar, falaram, nossa, patrão, tá diferente, o que aconteceu? Aí o que eu fiz? Eu reuni todos os líderes de equipe, eu tenho 15 equipes hoje, e eu peguei, sentei com eles e falei, eu vou explicar para vocês o que é tipologia junguiana. E aí eu comecei a ler personalidade por personalidade de cada um e explicar como ele funcionava. E a pessoa começava a olhar e falar assim, nossa, mas esse daí sou eu. Nossa, mas eu faço isso mesmo. Eu falo, quando você entende como as pessoas funcionam, fica mais fácil até você perdoar algumas coisas que te irritam. Porque você entende Sim. como você funciona também. E E eles perfeito. começaram a lidar melhor com as suas próprias equipes. Ou seja, é um efeito cascata. Não adianta eu querer que o funcionário na base melhore. É o contrário. Eu que sou o gestor, que estou lá em cima, eu tenho que ir melhorando Começa com de os meus cima. supervisores, com os gerentes e tal. E aí o que acontece? É um efeito cascata. Eu vou sendo mais compreensivo, eu vou me preocupando mais com eles, eles mais com a equipe dele. E no final das contas, quem que ganha mais? Eu! Porque eu tenho menos trabalho, eu tenho menos dor de cabeça, eu tenho menos rompimento, eu tenho menos demissões, eu tenho menos. Trabalhista eu praticamente não tenho. Eu tenho uma empresa de serviços. Tem concorrentes meus que chegam a ter 70, 80 processos trabalhistas no ano. Eu, em 17 anos, eu tive 10. 10. Já tive mais de 2.000 funcionários.
Então, assim, nesses anos todos. Então, tudo isso faz parte de você ter uma gestão voltada para o funcionário, voltada para com que eles cresçam. Né? Porque o showman, né, o dono da empresa, nos primeiros de 3 a 5 anos, enquanto a empresa é criança, ele precisa ser o showman. Né? Então, é igual uma criança. A empresa ela é criança. Você precisa dar dedicação, você precisa dar leite, você precisa trocar fralda. Então, de 3 a 5 anos, a empresa demanda muito do líder. Então você tem que ser o showman. Você vai, você resolve, você pega dinheiro no banco, você não sei o que e tal, porque é a fase da empresa. À medida que a empresa ela passa, ou ela deveria passar para uma empresa adolescente, você começa a ter gestão, você começa a contratar, você não contrata mais o teu primo que é de confiança, você não contrata mais aquele vizinho, amigo seu de escola que é bom numa planilha de Excel. Você vai ter que contratar um contador, você vai ter que contratar um financeiro, entendeu? Você vai ter que contratar um jurídico. Então, quando a empresa ela começa a passar do espaço criança para a fase adolescência, você começa a ter reuniões, a instalar metodologia. Só que aí tem os problemas da fase da empresa adolescência. Começa nós contra eles. Os novos que chegam, que são tecnicamente mais qualificados, começam a entrar em atrito com os mais antigos que falam, escuta, amigo, aqui a gente sempre fez assim, ih, esse moleque chegou agora aí, ó. Eu tenho mais tempo de praça do que ele tem de vida. Meu, só que o seu Zé que cuidava lá da Kombi e deixava os funcionários, e agora você tem 25 carros na frota da sua empresa, não é mais um ou dois. Você tem que fazer rodízio de pneu, você tem que ter manutenção, você não pode mais deixar o funcionário final de semana levar o carro para casa, entendeu? Porque senão vai virar pescaria e frete. Final de semana. Entendeu? Entendeu? Então, assim, você tem que profissionalizar a sua empresa, porque senão os anos vão passando e você tem que continuar o showman. Só você resolve, só você resolve, só você resolve. Tem que dar essa liberdade. Para com que a empresa avance, para com que a empresa ela cresça, né? Para com que a empresa ela vá tomando autonomia, é necessário que você estipule metas, que você crie metodologia, que você transfira responsabilidades, entendeu? Que você desenvolva as pessoas, né? Só que você só vai conseguir isso se você conhecer seus funcionários, se você conhecer sua empresa, se você conhecer sua equipe. Se você ficar tudo fazendo só você, a empresa vai passar 10, 15 anos, como eu conheço gente. Outro dia eu fiz uma live sobre isso e a mulher falou assim, pô, faz 16 anos que eu sou showman, só eu resolvo as coisas na minha empresa. E aí eu pergunto, é culpa dela ou é culpa dos funcionários? Exato. Chileno, temos perguntas aqui. Ó, o Edmilson Martins, ele falou assim, eu cito David McLean no meu livro e ele que me identificou as 10 principais características das pessoas bem-sucedidas do mundo dos negócios em vários países desse estudo que surgiu, o workshop Empretec. Inclusive, em Empretec, você está com o Nando, né? O Nando foi um dos criadores desse processo. Né? Tem uma outra David pergunta McLean, aqui, ó. Edmilson, deixa eu só responder isso aqui, senão eu acabo me perdendo. O David McLean, ele é o papa do empreendedorismo. Ele é o papa do empreendedorismo, foi o primeiro grande estudioso, os grandes estudos é sobre David McLean. E eu tenho um grande amigo meu, mais grande amigo meu mesmo, eu fui padrinho de casamento dele, é um cara assim que eu adoro, que é o Luiz Fernando Garcia, que é um psicólogo, psicanalista especializado em empreendedorismo. É o único estudo de doutoramento feito no Brasil com empreendedores, é dele, de um ex-ministro da Economia. E 52 metodologias do Empretec, quem criou foi o Nando, o Luiz Fernando Garcia. Então, eu sou suspeito para falar do Empretec, do Nando, porque eu sou fã dele e eu tenho uma troca muito grande com o Nando. É meu mentor em algumas coisas, né? Inclusive na área de empreendedorismo, eu aprendi muito, muito, muito com ele. A minha empresa, essas metodologias, quem começou a me estimular a fazer foi o próprio Nando. E David McLean é o papa do empreendedorismo. Então, e foi o Nando que te aproximou, né, de nós, né, chileno? Sim, é verdade. Quem me apresentou o Fadel, quem me deu o telefone do Fadel foi o Nando. Falou, meu, liga pro Fadel, liga pra Janaína. Foi o Nando, é verdade. Nando que aproximou. Vamos lá, tem aqui a Cláudia Craviero. Você se acha arrogante? Boa pergunta, Eu me acho Cláudia. às vezes. Fala da questão, quando a gente fala do conhece de ti mesmo, o princípio da arrogância. Então, na verdade, é assim, é que eu vou explicar, eu não quero parecer arrogante falando que eu me acho arrogante. Hoje, tem um pensador chamado Humberto Eco que ele diz que a internet deu voz aos imbecis. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que pessoas que antes tinham discursos ofensivos, que ficavam só nos seus discursos de família ou no boteco, pessoas que eram racistas, homofóbicas, hoje elas ganharam voz com a internet. Por que eu estou falando tudo isso?
Porque das características da pós-modernidade, além dessa correria louca, é a falta de discurso de autoridade. O que é isso? Todo mundo acha que tem direito de opinar sobre tudo, né? Então, assim, quando estavam, por exemplo, vou dar um exemplo assim, sem vertente política nenhuma, mas, por exemplo, quando o Lula estava sendo julgado pelo Moro, muitas pessoas entravam no meu Instagram, chamavam no meu WhatsApp, no meu Facebook, e falavam assim, professor, o que você acha disso? Faz um vídeo. E eu falava assim, eu não acho nada. Mas como você não acha nada? Eu falava assim, eu não sou formado em Direito, eu sou formado em Filosofia. Então, assim, embora eu saiba alguma coisa relativamente de Direito, por causa da área que eu atuo, que é a área de segurança privada, eu não sou formado, eu não sou pós-graduado, não tenho mestrado, não tenho doutorado, não tenho nada. Quem sou eu para questionar um cara que tem toda uma história, um histórico acadêmico? Se eu fosse advogado, se eu fosse juiz, se eu fosse jurista, eu teria condições de pegar e questionar e falar, olha, isso eu não concordo, eu me livre. Agora, eu não tenho isso. Então, em que sentido às vezes eu me acho arrogante, Cláudia? Quando eu, que estudo filosofia, estudo psicologia, psicanálise a vida inteira, sou um acadêmico por natureza, embora eu seja lutador, seja empresário, então as pessoas não veem esse estereótipo, eu venho de uma família de acadêmicos. Meu tio é doutor em filosofia no Chile, meu pai fala 5 idiomas, tinha duas graduações, a minha avó era reitora de uma universidade no Chile, então eu venho de uma família de acadêmicos. Então eu estudo a vida inteira, e aí às vezes vem pessoas e eu começo a falar ou a dar minha opinião sobre algum assunto que eu domino, e a pessoa fala assim, não concordo. E eu falo assim, bom, o fato de você concordar ou não faz diferença nenhuma. Ou quando às vezes algum aluno fala assim, eu estou falando sobre Kant, por exemplo, que é um cara que é um dos Everestes da filosofia, que escreveu assim, um dos livros mais difíceis de ler da história da humanidade. Um cara que estudou 40 anos estudando todo dia, antes de começar a escrever, se sentir seguro para escrever. E aí vem um aluno que tem 16, 17 anos, 20 anos, que leu 2 páginas, para a leitura e fala assim, não concordo com ele. Então, assim, não é uma questão de concordar ou não. Né? Existem coisas que você não está qualificado para concordar ou não. Você tem que estar qualificado. Então, nesse sentido, às vezes eu acho que a arrogância ela cabe assim, não que num sentido diferente da palavra, né? Não de você se achar melhor que os outros. Mas tem coisas que eu sou obrigado a não levar em consideração a opinião dos outros, porque tem coisas que já sou experimentado. Então, por exemplo, eu atuo na área de segurança há 20 anos. Né? Eu sei que tem coisas que logicamente parece que dá certo, mas que na prática não dá certo. Então, eu sou empresário a vida inteira. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Com 9 anos, na verdade, eu já fazia pipa para vender. Então, assim, tem coisas que eu sei que não vai dar certo e tem coisas que eu sei que vai dar certo. Então, nesse ponto, às vezes é importante que o gestor saiba também ter o seu discurso de autoridade. Né? Porque se você ficar dando voz para todo mundo, um barco que tem dois capitães afunda. Afunda. Perfeito, Chileno. Chileno, tem muitas. Foi legal essa questão de falar da arrogância, né? De você também. Entra a questão aí, a palavra respeito. Eu acredito que a partir do momento que você se permite conhecer o outro, entra a questão do respeito. Trazendo o respeito para dentro da filosofia. O que você me diz? Bom, eu tenho uma definição de respeito, porque tem algumas coisas que parecem óbvias para a gente, como, por exemplo, o tempo, o amor e uma série de coisas, mas se você pedir a ética, você perguntar para todo mundo, você sabe o que é o tempo? Sei. Você sabe o que é o amor? Sei. Você sabe o que é ética? Sei. Você fala assim, então me explica. E é impressionante como a gente não tem uma definição, porque a gente nunca parou para pensar. Então a filosofia explica isso. Então quando você fala em respeito, logo quando eu estava no meio da faculdade de filosofia, acho que da faculdade, eu criei uma definição de respeito que me agrada, porque até então as definições de respeito que eu tinha visto, para mim, pareciam incompletas. E a filosofia, a gente valoriza muito o ócio, uma coisa que a pós-modernidade não valoriza. Ócio, do grego, significa tempo para contemplar. Então você precisa tirar tempo para não fazer nada, para pensar. Domênico de Márcio fala isso, né? Então, ócio era o contrário de nec ócio. Nec ócio o prefixo nec do grego quer dizer não tem tempo. Né? Então, nec ócio seria não tem tempo para contemplar, que é da onde veio a nossa palavra negócio. Então, quando você estava trabalhando, negociando, nec ócio, você não tinha tempo para contemplar. Então,
Quando eu parei para pensar, eu achava as definições de respeito que existiam incompletas para mim. Então eu criei a minha definição, que respeito é aceitar conviver com o outro, não concordando com as suas premissas ou seus pontos de vista. Por quê? Porque você aceitar pessoas que se comportam do jeito que você concorda é fácil. Isso é conveniência, isso não é respeito. Perfeito. Respeito é eu discordar de você e mesmo assim eu conviver de forma passiva contigo. Então, olha, eu discordo de você. É engraçado que no direito a gente tem umas formalidades, a gente não, né? Quem é do mundo direito, é porque eu gosto de ler, mas, por exemplo, quando você vai discordar de alguém, você fala data venia. Né? Data venia é, olha, me permita com todo respeito discordar de você. Né? A expressão quer dizer isso, né? Data venia. Então, você fala, data venia, fulano. Então, com todo respeito, me permita discordar do seu ponto de vista. Mas essa é a ideia de respeito. É ainda que você discordando, você possa ter uma vivência amigável, né? Você possa conversar sem se sentir atacado. Então, isso que é o respeito. Então, o respeito ele é extremamente importante da convivência. Né? E aí a gente vai alinhar a ideia de ética, de moral, que são impressionantes, mas são fundamentais no convívio social, principalmente dentro da empresa, principalmente. Perfeito. Chileno, o tempo está quase acabando. Temos mais Nossa, não acredito. 10 minutinhos. Eu quero trazer novamente, não conheces-te a ti mesmo. Qual é o recado do chileno, empresário, filósofo, você deu muitos recados aqui, qual é o recado que você quer deixar, ou qual é a questão que você quer trazer para a gente poder encerrar a nossa live aqui, com gostinho de quero mais. Quem quiser seguir o Chileno Gomes nas redes sociais, toda semana, toda noite, ele faz alguma live por aí, né? Quase toda noite, Putz, é impressionante. Noite. É tanto convite. A minha mulher até falou hoje para mim assim, falou, cara, você tem que começar a botar uma agenda, porque toda noite tá difícil aqui, né? Eu não consigo fazer nada. Duas então, crianças. Assim, duas crianças, nossa, nem me fala. Bom, eu quero deixar um recado que eu deixo em todas as minhas palestras. Aliás, toda a minha carreira é construída em cima disso, que é seja excelente. Né? Eu vou repetir, o que é ser excelente? Excelência, hoje a gente tem uma ideia, por causa do cristianismo, né, de que excelência é um dom divino. Para os gregos, a excelência não era um dom divino, a excelência era hábito. Então, Aristóteles dizia que nós somos o que fazemos repetidamente. Então, quando você acredita a uma divindade, independente da sua crença, ele é bom nisso, Deus deu um dom. Você começa se você é bom em exatas, você não vê nada de humanas. Se você é bom em humanas, e você só aumenta essa distância. Você vai ficando melhor em humanas e pior ainda em exatas. Então, na verdade, a excelência é uma disposição para a vida. Eu tenho um amigo meu, professor de filosofia também, que ele fala assim, o que você não é bom, cara? Você é bom empresário, você é bom professor, você é bom palestrante, você é bom pai, você é bom lutador. E eu falo para ele, nada. Eu sou melhor em tudo que eu faço. E ele falou para mim, nossa, você se acha? Eu falei, não, é que você está falando do conceito cristão e eu estou falando do conceito grego. Por quê? Porque eu posso não ser o melhor de todos, mas eu sou o melhor que eu posso ser. Nesse momento. Pessoas, é o melhor que eu posso ser dentro das condições que eu tenho. Né? Porque às vezes você não tem condições de ser melhor. Mas assim, tudo que eu faço para dar o meu melhor. Se não for para dar o meu melhor, eu nem começo. E aí você percebe que as pessoas que se destacam, eu tenho alguns conhecidos que são conhecidos como o melhor lutador de jiu-jitsu do mundo, o melhor chefe de cozinha do mundo, o melhor um monte de coisa. E você percebe que essas pessoas, elas se destacam em tudo que elas fazem. Por quê? Porque a excelência, ela não é aplicada só às coisas que elas fazem, é aplicada em tudo na vida. Quando você se condiciona a ser excelente, você faz tudo com excelência. Você sai da mediocridade. Mediocridade vem de média, né? De fazer o que todo mundo faz. Por que eu vou fazer isso daí? O meu trabalho é só isso daqui. Todo mundo faz. Isso é ser medíocre. Então você nunca, excelência, lembra, Celso, quer pôr em destaque, você nunca vai se destacar se você faz o que todo mundo faz. Se você chega no seu serviço, tipo, nossa, meu segunda de manhã, como você vai ser promovido? Como você vai ser líder de mercado? Como você vai ser campeão de vendas se você chega no serviço? Se happy hour é quando o serviço acaba sexta-feira. Entendeu? Não tem como. Então, happy hour é segunda-feira, 8 horas da manhã. Onde vai ser? Por quê? Porque você vê possibilidades. Tem uma logoterapeuta chamada Elizabeth Luca, que ela diz que na carência existe risco para o biológico,
Na riqueza existe risco para o psicológico. Por quê? Porque na carência você tem muitas necessidades e poucas oportunidades. E na riqueza você tem muitas oportunidades e nenhuma necessidade. Então, se você quer crescer, se você quer realmente se destacar, ser excelente, você tem que aproveitar as oportunidades. E a oportunidade da sua carreira está quanto? Está segunda-feira, 8 horas da manhã, quando começa a semana. É uma semana de possibilidades. Se você só está querendo ser feliz sexta-feira, 6 horas da tarde no barzinho, você já matou a sua semana inteira. As suas possibilidades de ser excelente já foram pro saco, já. Já era. Perfeito. Então, esse que é o recado que eu queria deixar. A gente está quase acabando. Uma das coisas que a gente descobriu nesse Conhece-te a Ti Mesmo é a questão da excelência, né, dentro da sua marca pessoal. Você traz palestras, traz a filosofia para o mundo prático, para o meio corporativo, para o nosso dia a dia. Como é que eu aplico esses conceitos e me questiono sobre tudo que está aí? Ou seja, não seguimos a manada. Quando você fala de oportunidade, eu acredito que a oportunidade somos nós que fazemos. Mas tem gente que às vezes não está preparada para alcançar essa oportunidade. Por não se conhecer. E se conhecer é olhar para dentro. Então a gente finaliza a nossa live agradecendo todo mundo que está aqui. Obrigado, Olha, até o muito Camargo, obrigado a todos. professor Só Bira. fazer um parênteses rapidinho. Isso que você falou agora, tem um filósofo do século XVI chamado Nicolau Maquiavel, considerado pai da política. Maquiavel. Maquiavel diz que nós temos que ter virtude e fortuna. Virtude seria virtudes e fortuna é sorte. Mas sorte não é aquela sorte que você tem que ter. Você tem que estar preparado para as coisas quando as coisas acontecem. É o que você falou, a oportunidade nós criamos. Porque não é que nós criamos no sentido que a gente faz acontecer tudo. Não, mas você está preparado para quando acontece. Porque tem coisas que estão fora do nosso raio de ação. Entendeu? Agora, por exemplo, aparece uma oportunidade de ser promovido. E você não vai deixar para estudar a hora que aparecer, porque o teu chefe resolveu mudar de cidade, resolveu aceitar um outro emprego. Se você esperar acontecer isso para começar a estudar, amigo, outro já foi promovido no seu lugar. Entendeu? Então, a sorte, a fortuna que Maquiavel dizia, era estar preparado para quando as situações aconteçam. Né? Então, para isso, você tem que estar se conhecendo, tem que estar estudando, estar procurando evoluir sempre. O tempo todo se desenvolvendo. Temos aí o The Sword, o Edmilson Martins. Terça-feira vou ter uma live com o Edmilson Martins. Inovação e tecnologia. O The Sword tem uma história fantástica, o professor Paulo Sérgio está aí com a gente, muita gente está assistindo a nossa live, eu sou muito grata pelas pessoas que estiveram aqui, que passaram por aqui, quem quiser assistir a live vai estar gravada no IGTV. Chileno, vamos trazer mais vezes a filosofia, quem sabe toda sexta-feira a gente programa aí uma filosofia para o mundo prático. Quem tiver aqui e realmente quiser, dá um sinalzinho aí, segue o Chileno Gomes nas redes sociais. O Chileno Gomes tem as suas palestras corporativas, tem cursos aplicando a filosofia na prática. Quem quiser aprender um pouquinho mais de filosofia também, né, Chileno? Daqui mais um tempo, um novo livro aí que você vai estar lançando. O meu curso, acredito que em uma ou duas semanas está saindo o meu curso, um curso online. O meu livro está para sair, a gente está no forno, né? Estamos dependendo de algumas coisas, está no forno, o livro já está escrito, mas enfim, vamos acompanhando. Então, novidades virão. Com certeza. Chileno, obrigada mais uma vez pela oportunidade de a gente trocar essa ideia. A nossa mentoria é sempre uma troca, eu sou apaixonada por filosofia. Então a gente tem essa grande oportunidade de trazer a filosofia na prática, não simplesmente ficar na teoria. Mais uma vez, obrigada a todos que estiveram aqui. Minha mãe esteve te acompanhando também. É sensacional. Minha mãe é fantástica. Eu quero agradecer mais uma vez todo mundo que esteve aqui com a gente. Chileno, obrigada. Vamos tomar agora o nosso vinho. Um beijo. Beijo direto da quarentena para o ar. Viu, Dima? Obrigada. Mari, tudo aqui. Obrigada.